Show. Valeu, Geraldo. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a automação da documentação digital, tá? Vou estar começando literalmente agora. A gente aguarda aí uns 5 minutinhos até o pessoal começar a entrar, né? Novamente, para quem não estava aqui anteriormente, eu sou Douglas Anjos, sou profissional de marketing, especialista Adobe aqui no MapData, tá? Sou um amante aí da tecnologia, então boa parte de softwares, de soluções na nuvem, que tanto a Microsoft, Adobe, ou até mesmo a Autodesk aí contemplam, eu estou bem por dentro, gosto bastante também da parte processual, tá? E, em resumo, é isso, beleza? Mas, novamente, documentação digital, aquela passadinha básica sobre a tecnologia, né? Citando que a tecnologia não para, a gente não pode, literalmente, se manter estagnado na tecnologia, beleza? A conectividade já é uma necessidade básica. Quem não se mantém conectado, seja em uma rede social, até mesmo via WhatsApp, está literalmente desligado do mundo, desligado das tecnologias, que é bem ruim ultimamente, beleza? E sofremos uma grande explosão de dados. Então, vem dados para tudo quanto é lado, TV, rádio, celular, mídias sociais, e-mail, todo tipo, né, de informação chega para a gente de diversas formas diferentes. E, literalmente, a gente tem que saber quais são as importantes, quais não são. Agora, a gente também tem as fake news, né? Então, tudo isso tem que ser relevante, beleza? E estamos numa era em que um clique garante uma compra. Então, quanto mais fácil você deixa para os usuários finais, para os assinantes finais, ou até mesmo os compradores finais, mais chances de conversão você tem, tá? Logo em seguida, onde que entraria a documentação digital em tudo isso? Facilidade de lidar com documentos. Então, você tem aplicativos que escaneiam facilmente a documentação, transformam as letras, né, o reconhecimento de letras de imagens em texto novamente. Então, você consegue pesquisar, esses documentos são indexáveis, né? Ou seja, realiza um modo mais fácil de se encontrar esses documentos, tá? Você consegue editá-los novamente quando necessário e também consegue realizar fluxos de assinatura com esses documentos digitais. Então, aquele trabalho antigo que fazíamos com papelada, já era. A gente está entrando literalmente num modelo digital, onde as pessoas querem receber documentos digitais, porque, ainda mais em tempos de pandemia, o papel você precisa tocar, você precisa passar para outra pessoa, entregar via correio, tem gastos, tem perigo, tem N tipo de coisas que o digital não teria tantos problemas. Beleza? Bom, uma breve revisão aqui. No primeiro dia, a gente citou, né, o escopo da documentação digital, né, onde fizemos o levantamento de necessidades, vimos o que precisamos fazer antes de sair despachando documentos para assinatura. Vimos também como que fica a questão de custo versus investimento. Então, as principais diferenças entre um documento físico, né, 100% físico, um documento semidigital, que é literalmente aquele que passa por um processo de impressão, assinatura, escaneamento, despacho para a segunda pessoa assinar, né, um exemplo. Essa segunda pessoa imprime, assina e escaneia novamente. Então, vimos também que, além de ser um processo mais demorado, né, em comparação com um processo totalmente digital, você também tem a segurança de não perder os dados, né? Uma vez que uma impressão pode ficar de má qualidade, assim como o escaneamento também. Então, você tem 4 processos aí que pode acarretar perda de dados até mesmo no modelo semi-digital, tá? Logo em seguida, vimos também sobre a padronização de documentos, o quanto é importante verificar quais são os documentos a serem padronizados e como padronizar esses documentos com modelos de documentação, seja ele alterável ou não, beleza? E as regras de aplicação, como você deve seguir, literalmente, para realizar sua padronização de documentos. No segundo dia, vimos um pouco sobre a infraestrutura da documentação digital, que citamos bastante os métodos de armazenamento seguro, que precisam ser realizados literalmente de uma forma segura, onde nem todos precisam ter acesso, né, aos documentos. Então, o documento tem que ser liberado acesso somente para as pessoas que realmente precisam ter acesso,
aos documentos, porque o documento tem dados de pessoas, e se tem dados de pessoas, você precisa tratar esses dados. E aí entra a LGPD. Então, antes mesmo de sair despachando documentação, precisa haver um estudo, né? Um estudo de um escopo, literalmente, para falar, pessoa X tem acesso a documento X, pessoa Y tem acesso a documentos Y, tá? E assim você fica de acordo com a LGPD e também com o escopo criado para padronização da Lei Geral de Proteção de Dados aí dentro da empresa. Beleza? Vimos também sobre o fluxo de recolhimento de documentos, que pode variar aí de um processo manual. Pode variar de 5 a 15 minutos, né? Para você literalmente verificar se alguém assinou o documento. Se terminou o documento, você baixa o documento e então coloca num repositório na nuvem ou até mesmo dentro de um repositório no servidor local da sua empresa. Então, há um gasto de tempo nisso. Se você replicar isso para, por exemplo, 10, 15 documentos que são repetidos para essa mesma pessoa, em um ano, você vai ter gasto aí quase 900 horas, literalmente só para ficar pegando um documento de um lugar, baixando e upando para outro lugar, né? Então, o fluxo de recolhimento também é muito importante para você estar viabilizando um processo garantido, ou seja, ninguém vai esquecer de fazer um backup da documentação que foi recolhida, a assinatura, né, necessária, e também você tem uma redução do tempo gasto aí do pessoal que despacha sua documentação e aguarda pela assinatura da sua documentação, né? Bom, logo em seguida vimos também sobre os documentos indexados, o quanto eles também tornam a vida, né, de quem trabalha com esses documentos mais fácil, né? Que é literalmente encontrar esses documentos dentro de um repositório na nuvem, ou até mesmo dentro do servidor, ou até mesmo no computador. Então, um documento indexado, ele tem as informações contidas dentro do documento em formato de tags, no qual você pode inserir manualmente ou utilizar, né, de ferramentas aí como o Adobe Scan, que foi apresentado anteriormente, que você escaneia um documento físico e esse documento retorna para você via Document Cloud, né, Adobe Document Cloud, contendo todos os caracteres novamente. Tá? A utilização dele também pode ser exercida pelo Acrobat Pro DC, fazendo um OCR dos objetos, e por aí vai. Então, documentos indexados ajudam também na utilização, na busca desses documentos. Como dado o exemplo anteriormente, eu falei, se você tiver que encontrar um documento que está dentro do, entre aspas, quartinho da bagunça, né, que praticamente toda empresa tem. Então, uma nota fiscal de 2014 de um cliente X. Você vai demorar horrores para encontrar primeiro a caixa e depois a nota fiscal desse cliente em questão. Se esses documentos estivessem indexados, bastava uma busca direta no seu computador, no servidor ou até mesmo na nuvem. Tá? Então, a gente está falando aqui literalmente do investimento mais caro da empresa, que é literalmente o tempo do funcionário, tá? Bom, hoje a gente vai falar literalmente sobre a automação da documentação digital. Então, como unificar todas aquelas partes que a gente já conversou em etapas, né? Então, primeiramente, precisamos listar os departamentos, né, da empresa em si. Os departamentos listados são somente aqueles... Ah, Douglas, o meu TI não dispara documentos, eu preciso inserir ele dentro desse processo? Não. Só vai inserir os departamentos que trabalham com documentos e assinaturas, se eles precisam guardar alguma coisa, entendeu? Então, você vai separar esses departamentos primeiro. Separou os departamentos, aí você faz o diagnóstico de cada um desses departamentos. Ah, Douglas, muitos departamentos, são 5, 6 departamentos. 5, 6 departamentos não é muito. Muito, literalmente, é você lidar literalmente com em torno de 500 pessoas diferentes, e nenhuma delas tem uma regra de requisição de documentação ou até mesmo de captação dessa documentação finalizada. Então, aí o problema vai ser muito maior. Tá? Então, sim, devido a esse escopo, literalmente, que a gente precisa fazer diagnóstico desses departamentos, a gente precisa dar muita atenção aqui, senão um errinho que acontece nessa etapa acontece em todo o restante. Beleza?
Então, ó, literalmente, para a primeira função, o TI não pode ficar dependente de serviços manuais para inserir pessoas que utilizam uma ferramenta de assinatura na nuvem ou não. Então, aqui eu vou falar literalmente de Adobe Sign e Microsoft. Tá? Primeiro passo, normalmente as empresas que já trabalham com o TI regulamentado, tipo, tudo certinho, tudo lisinho, tudo bonitinho, eles têm um diretório ativo, literalmente onde eles têm todos os funcionários listados da empresa, né? E aqui eu vou dar uma maior atenção ao Azure Active Directory, que junto com ele tem também a função de Single Sign-On, tá? Que seria literalmente a questão de você ter o mesmo login, né? Para o pessoal que está dentro da empresa utilizar em qualquer outro serviço, desde que você sincronize com esse Active Directory do Azure, tá? Então, digamos que o meu MapData, como time comercial de em torno de 70 pessoas, se o TI precisasse pegar os dados dessas pessoas, falar para ligar para cada um, viu, eu estou colocando você para utilizar o Adobe Sign, você precisa acessar o link que você acabou de receber aí no seu e-mail, para então criar sua senha e depois começar a usar. São 70 colaboradores. Isso eu estou falando somente do departamento comercial. Se você tiver que fazer isso, só o seu TI vai gastar um tempo exorbitante, praticamente aí uma semana, 2 semanas, e o time comercial não vai ter nem ter sido treinado literalmente para utilizar a ferramenta. Então, muita atenção aqui. Um processo de Active Directory dentro de uma empresa é muito importante para literalmente o TI simplesmente falar: você tem acesso ao Adobe Sign, esse é o link, então ele manda um e-mail para todo mundo. O seu login e senha é o mesmo login que você tem para acessar o seu Outlook. Acabou. Você poupou aí 70 novos trabalhos somente do TI. Beleza? Então, Active Directory vai estar vinculando. Então, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Pronto. Então, Active Directory vai começar a vincular o fluxo do diagnóstico. Beleza? Então, todo mundo dentro do Active Directory passou para o departamento aqui. Ó. Então, departamento comercial. Temos um gestor dentro do departamento comercial? Normalmente tem. Todo departamento tem que ter um gestor, literalmente, para estar liderando seu departamento e seus colaboradores. Então, eu coloquei aqui uma situação onde há um gestor, tá? Esse gestor está, literalmente, liderando, né, o pessoal, 4 colaboradores. E esses 4 colaboradores têm seus próprios documentos. Então, o gestor precisa ter acesso aos documentos desses colaboradores. Ele precisa ver o que está acontecendo. Ele precisa controlar quem tem acesso ou não a esses documentos. Logo em seguida, esses colaboradores têm acesso ao Adobe Sign. Eles vão estar despachando seus documentos separadamente aos assinantes finais, então colocando aí um processo simples, né, de apenas um assinante, e logo em seguida, que esses assinantes finais concluírem o processo, em momento algum, nenhum dos colaboradores ou até mesmo um gestor precisa colocar a mão na informação gerada. Por quê? Isso aqui, esse processo aqui, tem que ser automático. Literalmente, para não ter aquele gasto de 900 horas ao ano para ficar capturando o documento. Ah, será que assinou? Ah, será que não assinou? Ah, eu vou ter que verificar isso. Eu vou ter que baixar, eu vou ter que upar, eu vou ter que copiar no meu diretório do servidor. Então, esse processo aqui não pode ser manual, tá? Sem contar que pode ocorrer também de pessoas esquecerem, tá? Se fez backup ou não desses documentos. Então, após isso, a captação deve ser feita, né? Aqui eu coloquei nuvem Office 365, porque o próprio Office 365, dependendo do... Eu não sou o especialista, literalmente, em Microsoft, mas dependendo do produto Microsoft, você tem o Power Automate. Você automatiza, né, todo esse processo com regras de fluxos do Power Automate. Tá? Então, feito isso, o próprio Office 365, com Single Sign-On, vai capturar os dados das documentações
responsáveis, que o gestor é responsável, lembrando, o gestor responde pelos 4 colaboradores. Então, automaticamente, quando qualquer documento de qualquer um dos colaboradores for finalizado, ele vai passar para o processo de conclusão, né? Ele vai ser reconhecido como concluído, e então vai para a nuvem. No caso aqui seria o SharePoint. Tá? Bom, esse é o processo ideal. Ah, Douglas, isso demora muito para ser implementado? Na verdade, o que mais demora é o planejamento. A execução não é para demorar muito. Então, por isso que é muito bom ter um pessoal treinado colaborando, ou um consultor, ou até mesmo pessoas treinadas, tanto em Adobe Sign quanto em Microsoft, para que seja viável a inserção desse produto, dos produtos, né, literalmente, na empresa, tá? Então, quanto mais rápido o processo, mais rápido o pessoal dessa empresa literalmente vai estar de acordo tanto com a LGPD, quanto com as habilidades da documentação digital e também utilizando um Active Directory, sempre com o mesmo login. Beleza? Bom, logo em seguida, deixa eu só apagar aqui os rascunhos que eu fiz. A gente tem a parte, ainda falando sobre a parte de diagnóstico, né, dos departamentos, sobre o armazenamento. Então, segundo passo, você viu como é que é o escopo do departamento comercial. Como que vai ser o armazenamento desse pessoal, né? Então, o sistema de API, ele precisa de alguma integração com as soluções de documentação digital? Ele deve conter um modelo de fluxo de captação desses documentos? Então, quando você não tem uma integração pronta, você vai ter que programar. Então, vai ter que ter um pessoal do TI já trabalhando nisso. Ah, Douglas, mas eu vou ter que esperar eles terminarem a integração para começar a usar uma solução de assinatura na nuvem? Não, você não precisa esperar. Esse trâmite pode estar acontecendo enquanto você já está utilizando a ferramenta de assinatura na nuvem. Só que aí tem que tomar já cuidado, principalmente nas etapas, porque você ainda vai voltar naquela integração. Ah, Douglas, eu não uso SharePoint, o que eu posso fazer? Aí é literalmente a API. Você precisa prestar muita atenção na API. Tá? Ah, eu quero fazer uma integração com o meu CRM. Então, a captação de dados dos meus documentos vai ser direto no meu CRM, eu quero disparar diretamente de lá. Eu não quero que os meus usuários loguem em uma solução como o Adobe Sign. Sem problema algum. Vai ter que programar o sistema de API para conversar junto com o seu sistema de CRM ou RP. Caso ele já não seja também uma integração pronta, tá? Aí do Adobe Sign. E aí a gente tem mais de 70 aí de soluções já integradas com o Adobe Sign, tá? Logo em seguida, o modelo do fluxo de captação de documentos, ele é automatizado? Ou seja, você precisa automatizar. Então, o último escopo aqui, tá? Literalmente, esse último escopo aqui, do fluxo, ele está automatizado, né? Ele pode ser automatizado. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente o porquê de pode e não pode. E também, nas equipes, né, eles precisam ter acessos distintos. O pessoal do comercial não precisa ter acesso aos documentos do RH. Então, são sites diferentes dentro do SharePoint. Tá? Sites diferentes para que cada proprietário e cada membro tenham acesso respectivo a seus documentos. Tá? Bom, então, aí a gente volta literalmente aos departamentos. RH tem acesso às documentações de RH, financeiro, às documentações financeiras. Douglas, tem gestores que eles fazem parte de mais de uma equipe. Tá, então você separa dentro dos sites e adiciona esse outro gestor também como proprietário dentro desses sites que ele realmente faz parte, né? Mas tome muito cuidado para não criar nenhuma confusão de documentos ali dentro. Beleza? Bom, continuando, a gente vai falar agora sobre o diagnóstico desses processos, tá? Que é literalmente conversar sobre... Opa, ainda está aqui os rascunhos que eu fiz. Aí, literalmente falando agora sobre os níveis de administração que precisam ser separados. Então, a gente viu como é que é o escopo da documentação, a gente viu como é que é o recolhimento, tá, e agora, quem que vai ter acesso à parte administrativa e quais partes administrativas? Então, falando um pouco aqui de Adobe Sign, tá? Literalmente há 4 níveis de administração. Por quê? Porque a gente caiu agora na LGPD,
não é todo mundo que pode ter acesso a tudo, e não é todo mundo, literalmente, que pode alterar configurações de conta, ou até mesmo os documentos modelo, fluxo de trabalho, por aí vai. Beleza? Então, a gente tem que separar certinho quem são cada um desses administradores. Tá? Então, primeiro nível de administração. Normalmente é o dono do contrato, é a pessoa que cuida de todas as licenças, fala quem vai poder adicionar a pessoa para usar tal licença, e normalmente é a pessoa que paga a solução e vai estar administrando logo abaixo. Beleza? Então, o primeiro nível de administração é literalmente quem adquire e está manuseando, falando assim, você vai manuseando os administradores secundários, terciários e quaternários. Beleza? Então, primeiro nível está aí. Eles podem adicionar administradores de nível 2. Tá? E eles também administram a aquisição das licenças. Então, ele fala, opa, vai precisar de mais? É com ele que é tratado. Tá? Segundo nível de administração. Normalmente são os gestores dos departamentos e eles adicionam usuários para serem administradores de conta do Adobe Sign ou até mesmo usuários. Eu vou estar explicando qual é a diferença em cada um deles. Mas os administradores de segundo nível são literalmente o pessoal que atribui as licenças dentro do portal chamado de Admin Console, né, da Adobe. E dentro do primeiro e segundo nível, literalmente vai estar o pessoal que vai estar realizando a conexão do Admin Console, ou seja, a atribuição de usuários vai ser feita diretamente pelo Active Directory, para que, então, nenhum dos usuários, nenhum dos administradores precisa criar seu login e senha. Ele já fica vinculado ao login e senha padrão da empresa. Beleza? Fazendo essa padronização também, você garante que somente pessoas, por exemplo, do domínio @mapdata.com.br, possam utilizar essas licenças. Então, não vai ter, pessoas com Hotmail que saem da empresa e acaba, entre aspas, levando a licença. Tá? Ou até mesmo seus documentos. Então, muito importante aqui. Tá? Sempre tá trabalhando em nível empresa, não é algo pessoal, não é nada do tipo. Você literalmente faz a controladoria com nível empresa. Beleza? Porque assim todos os documentos são de responsabilidade da empresa e não do usuário. Bom, administradores de segundo nível adicionam os administradores de terceiro nível. Quem são eles? São os administradores de conta e administradores de conta e privacidade. Então, esses dois tipos de... Então, aqui o caminho se bifurca, né? No terceiro nível de administração, onde os administradores de conta têm acesso ao quê? A quem acessa o Adobe Sign e quem configura o Adobe Sign. Porém, quando você fala sobre configurações do Adobe Sign, a gente está falando literalmente do modelo do escopo por completo, é em nível conta. Então, o que você alterar em nível conta vai ser alterado para todos os usuários, todos os grupos, para todos os administradores. Beleza? Logo em seguida, a gente tem o administrador de conta e privacidade. Qual que é a diferença? O administrador de conta e privacidade tem o mesmo acesso do administrador de somente conta, porém, por ele conseguir ver os documentos de todo mundo, ele também é um administrador de privacidade. Então, ele tem acesso a qualquer momento à documentação de qualquer usuário dentro da empresa dele. Beleza? Então, quem que deve ter acesso a isso? Literalmente, ou é o diretor da empresa, ou é alguém que literalmente mexe com todas as documentações da empresa. Então, aí a gente volta lá naquela questão de LGPD, onde quem precisa ter acesso ao quê? Então, começa aqui, beleza? Bom, terceiro nível, configurações e acesso aos documentos. Quarto nível são os administradores de grupos de usuários, ou seja, literalmente é o pessoal que são os gestores dos departamentos. Tá? Esses gestores de departamentos, eles podem ser administradores de segundo nível, como também de quarto nível. Assim, eles conseguem fazer a controladoria de quem entra para o grupo do departamento e quais são as configurações extras que aquele grupo precisa ter. Então, por exemplo, dentro do grupo comercial, eu quero o administrador de terceiro nível liberou o acesso de toda a conta, por exemplo, para o MegaSign. MegaSign, dentro do AdobeSign, é um serviço, tá? Literalmente, que despacha documentos em massa. Então, um exemplo,
Você quer fazer a atualização da LGPD para todos os colaboradores dessa empresa. Então, todos os colaboradores dessa empresa precisam atualizar os seus termos de aceite, falando que eles são responsáveis sobre como tratar os dados dos seus clientes, né, os dados dos clientes da empresa. Você tem 500, né, 500 colaboradores para estar aceitando esses termos. Qual que é a primeira complicação aí? Você precisa despachar de uma maneira única, né, sem ter o trabalho de ficar, você já assinou? Você já assinou? Não, você faz de uma vez só, coloca um lembretezinho ali para acontecer a cada dia útil e deixa que o Adobe Sign faça o serviço para você. Só que aí ainda tem um outro problema. Imagina a questão em que transações são limitadas. Não, elas não são infinitas, elas são limitadas. Quando você trabalha com limitação e dá uma ferramenta desse poder para um usuário que não sabe mexer 100% na ferramenta, pode ocorrer de ele utilizar a ferramenta e falar assim, eu quero enviar essa proposta comercial para 1000 clientes meus. Vai consumir 1000 transações diferentes. Então, até mesmo o recomendado é você criar um grupo à parte. Precisa realizar uma ação em massa de despacho de documentos. Cria um grupozinho ali separadinho, chamado envio em massa, e adiciona somente os usuários que precisarem utilizar o serviço. Então, administradores de grupo têm esse poder. Eles retiram acesso a certas ferramentas ou adicionam acesso a outras ferramentas. Beleza? Então, entendendo mais ou menos como é esse escopo de administração, você já consegue saber quem são os administradores e quem são os usuários. Literalmente, o usuário é somente quem vai despachar. Se ele precisa adicionar, por exemplo, adicionar alguém para utilizar as licenças do Adobe Sign, ele é um administrador de segundo nível. Precisa comprar? É um administrador de primeiro nível. Eu preciso, literalmente, inserir um modelo para o meu grupo ou inserir um novo fluxo de trabalho de documentação para o meu grupo. Quarto nível. Beleza? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Você tem que criar um planejamento, né, sobre tudo isso, e na hora de executar, tudo vai fluindo tanto rapidamente, quanto também sem erros. Beleza? Bom, logo em seguida, entra a LGPD. Quem são? Administradores de terceiro nível. Então, novamente a diferença entre administrador de conta versus administrador de conta e privacidade. Eles têm acessos distintos, né, a níveis de configuração de conta, porém, o administrador de privacidade, ele também tem acesso aos documentos da empresa, de toda a empresa. Douglas, mesmo eu sendo um administrador de conta e privacidade e estando dentro do grupo financeiro, eu consigo ver todos os documentos de toda a empresa? Sim. Porque o que vai prevalecer é o nível mais alto, né, de administração. Então, o que vai prevalecer não vai ser somente o nível 4, vai ser também o nível 3. Douglas, eu posso ser o nível 1, 2, 3, 4? Sim, que é literalmente acesso ao todo, beleza? Bom, específico do SharePoint, bato novamente na tecla. Cada departamento deve ter acesso aos seus próprios documentos. Eles não podem ver os documentos dos outros, a não ser que seja necessário. Ele precisa utilizar? Beleza. Se ele precisa utilizar, tem que estar no escopo criado lá para a LGPD, com a adequação da empresa, que a adequação que a empresa está realizando. Beleza? Então, tudo isso faz diferença. Tá? Bom, dentro do site, de cada um dos sites específicos do SharePoint, você vai ter que definir quem que é o proprietário daquele site, tá? Então, quem que é literalmente quem comanda aquele site de SharePoint. Normalmente, o acesso do proprietário é do gestor, porque eu vou estar mostrando... deixa eu ver aqui. Na verdade, já mostrei. Naquele fluxo lá, o gestor é quem vai criar o documento dentro do SharePoint. É ele quem vai ter acesso para criação dentro do fluxo do Power Automate, por exemplo. Tá? Os membros vão ter acesso, por exemplo, somente de inserir, somente de visualizar as documentações, ou, caso seja necessário, até mesmo de baixar. Então, as limitações é o próprio proprietário quem vai dar. E essas limitações têm que ser listadas na LGPD também. Beleza?
Bom, continuando. Opa, aí. Depois dos sites definidos, você precisa criar o fluxo de automação. Como que você criaria esse fluxo de automação? Você tem em nível grupo, administradores de grupo e administradores de conta. O que seria isso? Quando a gente está falando lá, estou voltando à parte de administração em terceiro nível, que tem o administrador de conta e o administrador de quarto nível, a gente tem o administrador de grupo. Quando você faz uma requisição pelo Power Automate, você deve especificar para ele. Você quer capturar todos os documentos concluídos em nível conta ou em nível grupo? Se você não for administrador de nível conta, você não consegue fazer uma requisição em nível conta. Se você for um administrador de grupo, então você só deve fazer requisições de nível grupo. Ah, Douglas, mas eu sou administrador em nível, em terceiro nível, nível conta, e eu quero pegar já de uma vez, eu não quero ficar criando fluxos diferentes para cada um dos meus usuários, para cada um dos meus departamentos. Eu quero literalmente fazer isso de uma maneira mais unificada. O fluxo vai aumentar. O fluxo vai aumentar e pode ocorrer erros. Eu vou explicar já já o que acontece. Então, quando você faz isso, em nível conta, você vai estar abraçando todos os documentos da empresa a um único diretório. Então, você vai ter que criar variáveis diferentes e essas variáveis podem ocorrer de não ser planejado corretamente e falhar. Então, o correto é você responsabilizar cada gestor, porque cada gestor sabe como a documentação funciona e ele também vai saber quem que vai ser responsável por cada coisa. Se você colocar apenas uma única pessoa, é praticamente impossível uma única pessoa saber quais são os fluxos da empresa inteira. Ele pode ficar até louco, tá? Então, criar fluxo de automação em nível conta é perigoso porque você vai inserir todas as documentações em um único lugar. Quando você cria um fluxo de automação em nível grupo, você pega somente os dados daquele grupo e transfere para uma pasta. Aí sim, você consegue, por exemplo, criar pastas distintas, né, para cada usuário que está despachando, ou então para cada usuário que está assinando. Tá? Então, aí depois, o segundo nível do fluxo fica mais fácil do que se fosse fazer em nível conta. Em nível conta, você teria, pelo menos aí, somente de filtros, pelo menos uns 3, 4 níveis a mais de fluxo para ser realizado. Beleza? Então, muita atenção a isso. Ao tentar, literalmente, simplificar muito o seu fluxo, você pode estar caindo, entre aspas, em uma armadilha aí e acabar fracassando na criação do fluxo. Beleza? Então, muita atenção. Bom, lembrando, qual que é o cenário ideal da nuvem? Temos uma empresa, o dono do documento, ele tem o contrato, pode ser um Word, pode ser PDF, uma imagem, né? Envia esse documento para a nuvem, essa nuvem deve ser responsável pela entregabilidade, então ela deve entregar essas documentações de maneira correta, tá? E também deve recolher aprovações e assinaturas de maneira automática, tá? Então, logo depois da requisição, aprovou e assinou, essa documentação volta para ambos os responsáveis e aí entra o fluxo do Power Automate que vai para o armazenamento, na nuvem ou no repositório. Ah, Douglas, se eu utilizar esse tipo de fluxo com o SharePoint, eu consigo sincronizar essas pastas dentro de um servidor? Sim, você consegue sincronizar sites do SharePoint dentro de um servidor físico, né, na empresa. Então, literalmente o OneDrive para empresas, né? Praticamente o SharePoint é o OneDrive para empresas. Então, sim, há a possibilidade dessa sincronização automática, tá? Só que aí o servidor, você vai trabalhar com dois tipos de acessos diferentes, né? Então, você vai ter que se atentar de maneira duplicada. Os acessos do SharePoint devem ser os mesmos acessos do seu servidor local também. Então, nem todo mundo que acessa, nem todo mundo pode acessar, por exemplo, a pasta de documentos do marketing. Então, você vai ter que separar isso certo no servidor. Beleza? Vamos lá. Planejamento. Literalmente planejei aqui para essa. Deixa eu ver. Vai dar certinho o tempo. Bom, vamos lá. Planejamento, então, primeiro passo, saber quais são os departamentos. Então, vai criar
todo o fluxo da documentação desse departamento, saiba quais, primeiramente, são os departamentos, porque aí você já cria os grupos, por exemplo, dentro do Adobe Sign, os sites dentro do SharePoint, beleza? Então, você já sabe quem são esses grupos, quem são esses departamentos. Logo em seguida, você vai linkar quem são os gestores de cada um desses departamentos. Lembrando, esses gestores precisam ser administradores de primeiro, segundo, terceiro, quarto nível. Então, você já vai fazer uma pré-ligação ali desses gestores, falando o que ele vai ter o poder de fazer, tá? Logo em seguida, esses gestores estão responsáveis por documentos, fluxos e pelos grupos. Então, esses próprios gestores vão ter que arcar, literalmente, com o recolhimento desses documentos padrão. Ele vai precisar, literalmente, de alguém guiando, né, alguém realizando uma consultoria, tá? Junto com ele, porque ele não sabe, provavelmente ele não vai saber 100% da ferramenta. Ou ele vai precisar fazer um treinamento, ou ele vai precisar requisitar uma consultoria para que nada ocorra de errado. Porque um fluxo não pode fracassar. Se ele fracassar, foi-se uma transação. Beleza? E transação tem um custo. Então, quando você previne, você trabalha junto com o consultor, ou até mesmo depois de um treinamento, você tem a capacidade técnica de lidar de maneira correta com esses fluxos e documentações. Tá? Então, por exemplo, você tem a ideia de criar 5 modelos de documentação, né, para requisição de locação de equipamento de TI. Exemplo. Então, você vai ter um para notebook, outro para celulares, impressoras, scanners, né? Vai que alguém quer alocar, né, esses recursos da empresa, o TI precisa ter esses contratos assinados para literalmente gerar uma obrigatoriedade de devolução e também responsabilidade para que nada seja agravado. Tá? Bom, quando ele literalmente fala assim, para um consultor, eu tenho um documento onde muda quais são os tipos de dispositivo, tudo mais. Douglas, você como consultor, você conseguiria me ajudar nisso? Sim, eu consigo fazer um modelo de cascateamento de escolhas, então ele escolhe primeiro o dispositivo, depois que ele escolheu o dispositivo, o segundo campo aí ele escolher está totalmente alinhado à escolha anterior, vai aparecer a marca do dispositivo, vai aparecer o modelo do dispositivo, e assim vai. Então, você simplifica, sem saber, né, uma pessoa que não tem um treinamento ainda, ou então não tem uma consultoria dedicada, vai acabar criando 5 documentos distintos, sendo que eles poderiam ser simplificados em um só modelo. Então, esse é um dos escopos. Então, muita atenção a isso. Você poderia estar simplificando ainda mais o fluxo somente com um documento do que em 5. Beleza? Bom, segundo passo, preparar a infraestrutura da documentação digital. Você tem a solução para assinar digitalmente, você tem a ideia de como funciona, mas você precisa preparar o background disso. Porque até mesmo soluções que disponibilizam a documentação em nuvem, elas têm de estar de acordo com o LGPD, e você normalmente tem que fazer uma cópia de segurança, porque backup, de verdade, é backup do backup. Tá? Então, tem o modelo original e tem a cópia do modelo original. Beleza? Então, o segundo passo é preparar uma infraestrutura para acolher a documentação digital. Nisso, entra literalmente, por exemplo, o SharePoint, onde você cria os sites para os departamentos. Então, lá atrás, você criou os grupos, porque você separou anteriormente os departamentos. Então, criou os grupos, criou os sites desses departamentos, e aí você vai trabalhar os fluxos de resgate. Douglas, eu já tenho o SharePoint, eu ainda não comecei a utilizar, eu preciso literalmente de um guia para isso? Se você souber fazer, igual anteriormente. Se você já fez algum treinamento de SharePoint, já sabe mexer com SharePoint, não há o porquê de você literalmente realizar uma consultoria ou até mesmo um novo treinamento. Então, você sim consegue fazer o seu próprio fluxo, tá? Mas, novamente, é interessante que você tenha uma visão externa para ver possíveis erros e literalmente prevenir esses erros. Beleza? Então, os fluxos de resgate de documentos, eles vão ser por grupo ou por conta. Então, novamente, a gente volta àquela situação. De acordo com o LGPD, cada pessoa tem que ter acesso somente a cada um dos seus documentos.
Então, o ideal é por grupo, mas você tem a opção de realizar em nível conta. Só que aí você tem que fazer um fluxo um pouco maior, tá? Bom, terceiro passo, criar os documentos padrões. Por quê? Na hora que você criou os fluxos, você já sabe quem são as pessoas que têm que assinar os documentos, que tem que preencher, tem que fazer tudo. Então, você já sabe qual é o fluxo do documento, o fluxo da documentação na hora dela ser disparada. Aí, você precisa criar os documentos padrão. Porque dentro dos documentos padrão, você vai definir quem são os participantes desse documento. Então, se no fluxo há um preenchedor da documentação, então, antes da pessoa assinar, você vai pré-preencher esse documento. Então, participante 1. Se há 2 pessoas para assinarem simultaneamente, então você tem mais 2 destinatários aí. Então, depois o participante 2 e 3. Douglas, por final, esse documento volta para mim e eu tenho que assinar ele de novo, mas eu já preenchi. Tem como? Sim, tem como, porque você faz parte do fluxo também. Então, você é o 4º participante. Tá? Então, na criação do documento padrão, você tem que informar quantos participantes são. Aí, depois, você tem que informar quais são os campos de cada um desses participantes para que não ocorra aquele famoso erro que ocorre muito hoje em dia em documentos físicos. Meu Deus, Douglas, eu assinei em lugar errado. Isso acontece muito no dia a dia. E aí o que acontece? Você tem que retornar em estaca zero. Cancela o procedimento, pôs uma transação, recomeça novamente. Então, o conhecimento de como funciona o fluxo vem seguido da criação do documento padrão. Beleza? Bom, logo em seguida você tem que verificar se esses documentos padrões sofrem alteração. Se eles sofrem alteração, você não vai conseguir criar literalmente um fluxo para isso, porque você vai alterar o documento e você não tem um documento padrão para seguir um fluxo. Tá? Se eles não sofrem alteração, é sempre o mesmo escopo. O que muda literalmente é o preenchimento dos formulários. Beleza. Então, aí sim você consegue criar fluxos para essa documentação padrão. Se ele muda, então quer dizer que possivelmente as coisas dentro do fluxo mudam também. Então, você não consegue criar um fluxo padrão para ele. Beleza? Então, tem que tomar muita atenção nisso. 4º passo, o fluxo de despacho de documentos. Se ele segue um padrão ou se ele não segue um padrão. Se ele não segue um padrão, API. Como assim, Douglas? Digamos que você tem um CRM que gera propostas comerciais. Essas propostas comerciais, eles mudam de cliente para cliente. Então, aqui na Mapdata, por exemplo, se você requisita um orçamento de AutoCAD, Inventor, junto com Adobe Sign e SharePoint. É um escopo de orçamento. Aí chega um outro cliente e fala, não, no meu caso eu não trabalho com engenharia, sou da parte criativa, sou uma agência de marketing. Então, somente Creative Cloud. Então, o documento muda. Aí o que acontece? Você precisa realizar uma API para que o Adobe Sign recolha esse documento e despache para a pessoa certa. Então, ele vai trabalhar junto com o gerador da documentação. Tá? Esse é o cenário ideal para quem não segue um padrão de documentos. Beleza? 5º passo, treinamento da equipe. Opa, cobriu muito aqui. Então, mas aqui em resumo quanto mais rápido souberem utilizar, melhor os fluxos e também menor o gasto de tempo da pessoa, literalmente, para descobrir como é que funciona. E tem uma outra questão também. Ocorre menos erros no despacho dessa documentação. Tá? Então, muita atenção a isso, porque se ocorrer um erro, você cancela a transação, já foi utilizada a transação. Beleza? Então, treinamento da equipe, muito importante. Consultoria da equipe, um consultor para literalmente trabalhar junto com os meus gestores. Importante também. Beleza? Bom, a gente finaliza aqui por hoje. Eu vou sempre trago minha frase, né, que a tecnologia não é o futuro, e sim, nós somos o futuro que utiliza a tecnologia. A utilização de SharePoint, utilização de soluções na nuvem, integração com sistemas da empresa, isso tudo é tecnologia. Se você... todo mundo já sabe que não tem como continuar com sucesso numa empresa trabalhando sozinho.
E a mesma coisa funciona para a tecnologia. Você nunca vai utilizar somente seu computador. Você normalmente vai utilizar o seu computador, mais sistemas para ele, você vai precisar de um mouse, algumas vezes você vai precisar do cabo de internet. Então, tudo se interliga, a tecnologia se conecta. E, por que não, as soluções. Tá? Então, muito importante, integração. Quanto mais integração você tiver, melhor é a resolução do seu trabalho. Beleza? Deixo aqui meu contato, deixar claro também que a Mapdata também oferece tanto as soluções de Adobe Sign quanto SharePoint, a consultoria, o treinamento. Ah, Douglas, eu já sei utilizar, sem problema nenhum, a gente também oferece somente a solução. E, Douglas, preciso literalmente de uma resolução aí mais prática, já adquiri, mas a empresa que me vendeu não me ajuda, sem problema nenhum. Fala com a gente também oferece consultoria à parte. Tá? E aliás, você nunca estará sozinho, a Mapdata sempre atenderá também em questões de suporte. Beleza? Eu vou abrir agora para dúvidas, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, aí sintam-se à vontade, estou aqui para responder. A gente tentou aí durante 3 dias, né, para literalmente levantar esse escopo. Eu sempre tive clientes com dúvidas no setor de documentação digital. Eu vim aqui literalmente para fazer esses 3 dias aí para resolver esse problema de vez e tirar aí boa parte das dúvidas. Então, vamos lá. Manda ver. Quem quiser também pode seguir a Mapdata. A gente vai estar disponibilizando mais webinars, tanto por minha parte, tanto da parte criativa quanto da parte de documentação. Então, se vocês têm pessoal também que trabalha na área de marketing aí, pode pedir para eles também seguirem a gente, ou então até mesmo entrar na nossa newsletter, né, para saber das novidades, saber de quais são os webinars que a gente vai estar realizando, tá? E é bem bacana, a gente cria bastante coisa bacana aqui. Vou tentar sempre trazer conteúdos relevantes a toda essa parte de escopo de documentação. Então, fica por dentro aí da nossa newsletter, do nosso e-mail marketing, nossas mídias sociais, que literalmente eu vou estar eu vou estar realizando outras apresentações também nesse meio. Sempre que tiver alguma atualização também, beleza? Eu vou finalizar a chamada agora. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, tá? Eu vi aqui que ninguém mais tem dúvida. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Deixei meu contato aqui, tanto de celular quanto telefone da empresa, e-mail, tá? Douglas, eu quero uma apresentação mais direta sobre a solução. Sem problema algum, entre em contato com a gente, que a gente pode literalmente agendar um dia aí para realizar uma call ou até mesmo uma demonstração. Beleza? Até mais, pessoal. Obrigado pela participação. Nos vemos na próxima.